Sim, vou estar em contato com o Sr. Presidente. Vamos. Muito bem, então ficará assim. Concluída que está esta primeira audição, temos uma segunda audição, como sabem, sobre o tema dos fundos europeus, dos requerimentos apresentados pelo PSD, aprovados na Comissão, e fazemos uma audição única com 2 requerimentos, como sabem, foi o que está definido. Portanto, tem a ver com a plataforma de pagamentos PRR pelo IAPMEI e atrasos nos reembolsos dos apoios europeus. Antes mesmo de iniciar a audição, colocava-se mesmo uma pergunta muito simples, se quer uma paragem técnica ou continuamos? Eu acho que podemos continuar. Muito bem, então assim será. O Sr. Ministro tem então 10 minutos iniciais para, se estiver já preparado para isso, para se porventura entender que deve fazê-lo, se não, passaremos diretamente às questões. Mas tem 10 minutos iniciais para então fazer uma intervenção inicial sobre o tema. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, ia tentar responder às várias questões que foram suscitadas. A primeira tem a ver com a plataforma de acompanhamento do PRR que foi desenvolvida pelo IAPMEI. Portanto, o IAPMEI desenvolveu esta plataforma de acompanhamento que se chama Consola PRR, interopera com a plataforma habitual de back-office que o IAPMEI utiliza, que é o SIGI, que é o Sistema de Gestão de Incentivos. E, portanto, isto acompanha de forma desmaterializada todos os processos e o ciclo de vida dos projetos. Qual é a intenção aqui? É termos muito maior agilidade, muito maior flexibilidade e muito maior interação com as empresas. E esta plataforma, que é a Consola do IAPMEI, está a funcionar desde outubro de 2022. O que é que ela permite? Permite, de forma muito ágil, cobrir uma série de funcionalidades que são necessárias para os projetos e, sobretudo, as agendas mobilizadoras se desenvolverem e com grande agilidade. A primeira é a notificação das propostas de decisão e a decisão final da candidatura, depois consulta, termos de aceitação. As empresas podem inserir todos os seus dados, o IBAN e todos os outros, podem entregar na plataforma os pedidos de pagamento e o suporte, portanto, e dar o suporte à análise dos técnicos do IAPMEI, pode fazer o reporte de todos os beneficiários da execução física dos projetos e acompanharem a execução física dos projetos e depois a consulta do ponto de vista global dos projetos. O que é que se passa em termos das agendas mobilizadoras do PRR? E queria dar esses dados aos Srs. Deputados. Como se recordam, no início, para todas as agendas havia um pagamento de 13%, nós adicionamos mais 10%, os 23% estão pagos a todas as agendas e nesta altura, do que me foi reportado, são 650 milhões de euros. O que se faça aqui, portanto, relativamente aos outros pedidos de pagamento, são também um dos objetivos desta interpelação, nós tivemos já a submissão do segundo trimestre de 2023, de 21 pedidos de pagamento das agendas, e esses 21 pedidos de pagamento, 18 já foram decididos, 16 já foram pagos, cerca de 25 milhões de euros que já foram pagos. Depois já recebemos também o pedido de pagamento do terceiro trimestre deste ano, que ocorreu em novembro, e, portanto, as empresas submeteram em novembro. Atenção que o segundo e o terceiro trimestre no global são mais de 373 milhões de euros que estão aqui em análise. Dos 43 pedidos do terceiro trimestre, já foram analisados alguns, já um foi pago e, portanto, e os outros virão a caminho. Portanto, eu penso que se nós somarmos os 23% da contribuição inicial com estes 373 milhões que correspondem ao primeiro e segundo pedido de pagamento, nós temos cerca de 30% do PRR em execução e em termos de pagamentos. Depois também foi pedida a informação devido aos atrasos no processo de pedidos de reembolso de Portugal 2020, do PT 2020. Queria só referenciar aos Srs. Deputados o seguinte: o IAPMEI é responsável no âmbito de Portugal 2020 por cerca de 11.151 projetos dentro do sistema de incentivos. E o que é que... Isto é realmente uma tarefa ciclópica e porquê? Porque durante o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, foi lançado um conjunto de medidas Covid. Nós não podemos esquecer que todos estes organismos estiveram profundamente envolvidos na resposta ao Covid e no auxílio ao sistema empresarial português e, portanto, aqui houve, nesta altura, mais 2.670 projetos. Isto é um acréscimo de cerca de 36% ao trabalho habitual do IAPMEI. Durante 2021 e 2022, houve mais 1.221 projetos que foram acrescentados ao portfólio do IAPMEI. Apesar de tudo isso, queria assegurar aos Srs. Deputados que a percentagem de execução do PT 2020 daquilo
concerne ao IAPMEI está na ordem dos 89%. Nós temos, nesta altura, cerca de 736 projetos que estão com algum atraso e estão em análise. 736 projetos no âmbito dos 11.151 são cerca de 6%, e é isso que, nesta altura, está em desenvolvimento. Portanto, isto basicamente é relativo a estas situações. Não sei se têm mais alguma questão. Se também quiserem discutir o PT 2030, também tenho aqui alguns dados para vos dar e para falarmos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Cabe agora ao PSD colocar as questões nesta primeira ronda. O Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes tem, então, 7 minutos. Ao senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro, há pouco, até lhe falou da Partex, referindo-se à Partex, referiu que a Partex contratou excelentes engenheiros que distribuía para o mundo, mas também recrutou alguns economistas júniores, que no dia 30 de outubro de 1992, alguns estavam em Luanda e outros estavam com viagem marcada para a semana a seguir. Sr. Ministro, realmente temos aqui 2 requerimentos. Um deles está muito atrasado, portanto, a vinda aqui é com um atraso significativo, é de abril de 2023, sob a plataforma. Realmente, a plataforma esteve inópera durante muitos meses. Ela realmente foi em outubro de 22 que foi implementada, mas esteve muitos meses inópera, e isso atrasou muito a validação das despesas das candidaturas de empresas. E depois a dificuldade consequente em efetuar os reembolsos. Deste ano temos também o segundo requerimento, de outubro, de mês de outubro, sobre os atrasos. E realmente tivemos milhares de empresas sem respostas aos pedidos de reembolso, inclusive sobre a aprovação ou não da candidatura. Aliás, sobre isso, o IAPMEI já esteve aqui na Comissão dos Fundos Europeus e realmente concordou que havia atrasos, que estavam a trabalhar. Realmente a frase que mais utilizaram nessa audição foi que estamos a analisar, estamos a trabalhar, estamos a pagar, estamos a recrutar quadros porque o IAPMEI precisa, estamos, mas o que é facto é que havia um compromisso de começarem a regularizar os pedidos de pagamento das agendas mobilizadoras, das primeiras despesas validadas, até ao final de outubro. Eu creio que só esta semana é que ainda foi possível. Sr. Ministro, o Sr. Ministro tutela 2 beneficiários intermédios que são fulcrais nos apoios às empresas, ou seja, na alocação das verbas dos fundos europeus às empresas portuguesas. Quer na gestão de apoios não reembolsáveis, normalmente o PRR, o PT 2020 e 30, quer também na gestão das linhas de financiamento às empresas, esta mais sob a alçada do Banco de Fomento. O Banco de Fomento, cujo representante do Estado é o IAPMEI. Para minhas contas, estamos a falar de mais de 10 mil milhões de fundos europeus que estão sob a alçada destes 2 beneficiários intermédios, em que, infelizmente, nem sempre têm tido a agilidade que nós gostaríamos. Eu estou convicto, também o Sr. Ministro também tem, com certeza, alguma opinião crítica sobre o assunto, e por isso o Sr. Ministro mudou o Secretário de Estado, há um ano, que infelizmente saiu recentemente, nós não percebemos porquê, substituiu a administração do Banco de Fomento e também substituiu a administração do IAPMEI. Digamos que o Sr. Ministro mudou as equipas, tem as equipas que escolheu, mas os velhos problemas ainda continuam. Portanto, ainda continua a haver aqui alguns gaps na análise das candidaturas. Eu sei que são muitas candidaturas, porque nós tivemos também o sistema de incentivos um bocado parado durante os últimos anos do Governo. E, portanto, houve aqui um acumular de candidaturas a apoios comunitários e que o IAPMEI não conseguiu, muitas vezes, analisar, validar e depois os respectivos reembolsos, por problemas de pessoal. Realmente o IAPMEI confrontava-se e ainda hoje se confronta com necessidades prementes de reforço do seu quadro pessoal. Que é um quadro pessoal, tecnicamente tem que estar bem preparado, tem que estar formatado ou formado para todo este processo que é cada vez mais exigente em termos até de transparência, de resposta às exigências dos promotores, muitas vezes perante algumas decisões que colocam questões, nem sempre a resposta é fácil. E, por exemplo, o IAPMEI, na audição que esteve, referiu-nos que uma das dificuldades que o IAPMEI tem é o próprio IAPMEI de lançar concursos
para investimentos que necessitam, nomeadamente nos sistemas informáticos. E que ao IAPMEI não se aplica o regime especial de contratação pública, ou seja, o regime simplificado aplica-se a outros organismos do Estado, não se aplica ao IAPMEI, que já tinha, isto foi uma situação que já tinha sido sinalizada e que até hoje nunca ninguém alterou. Mas, Sr. Ministro, o que é facto é que, apesar dos números que nos traz, há muitas empresas que, sobretudo no ano de 2023, com aumento das taxas de juros, enfrentaram problemas de tesouraria e que esperavam do Estado, ou dos organismos que o Estado tutela, uma resposta mais atempada às suas dificuldades, que foram, de certa maneira, ou seriam colmatadas com candidaturas que fizeram a apoios comunitários. Sr. Ministro, também, como sabe, a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR analisou a execução do PRR em relação às áreas tuteladas por estes dois beneficiários intermédios, IAPMEI e Banco Fomento. Digamos que a análise do professor Pedro Dominguinhos, também da equipa, é muito crítica. Em relação à capacitação e inovação empresarial, classificam em 2023 é pior que em 2022. Em relação à descarbonização, é muito preocupante. Em relação a empresas 4.0, é pior que em 2023. Ou seja, toda esta comissão, eu creio que o Sr. Ministro e o Sr. Ministro da Presidência estão preocupados, muito preocupados, como nós, pelos os resultados aquém do que era de esperar e, sobretudo, com algumas das metas que não estão a ser atingidas e que rapidamente tem que se colocar algumas decisões no terreno para colmatar estas dificuldades. Para colmatar isto tudo, como sabe, no dia 15 de dezembro, o Ministério Público, na Comissão de Acompanhamento e Controle, da Auditoria e Controle, publicou o seu relatório em relação aos terceiros e quartos pedidos de pagamento. Em relação aos beneficiários intermédios, eu creio que este é um relatório que tem que ser bem analisado, sobre o qual devemos ter uma boa reflexão conjunta, o Sr. Ministro, o Governo, em gestão, as forças políticas desta Casa, porque aquilo que está aqui vertido, não digo que é altamente preocupante, mas é preocupante. Quando nos dizem que muitos dos beneficiários intermédios têm falta de capacidade técnica, há ausência de formação específica em áreas relevantes, há deficiências quanto à avaliação do risco de fraude, que existem dificuldades dos próprios beneficiários intermédios na difusão eficaz de instruções sobre os procedimentos a assegurar, há falta de evidência dos procedimentos efetivamente executados no âmbito da prevenção do conflito de interesses, que é algo que sempre a União Europeia e nós cá em Portugal também estamos sempre preocupados, que há ausência de controles administrativos adequados a assegurar no momento da apreciação da candidatura, assim como antes dos adiantamentos e pagamentos destinados aos beneficiários finais. E, por último, Sr. Ministro, estas entidades também revelam que é necessário que rapidamente se encontrem soluções para estes problemas. E, portanto, Sr. Ministro, no âmbito das suas competências, IAPMEI e, indiretamente, Banco Fomento, o que é que tem previsto para colmatar estas falhas, quer o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, quer este último do Ministério Público, da Comissão de Auditoria e Controle. É só. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes, Ministro da Economia, para responder às questões. Faz favor. Sr. Deputado Jorge Mendes, eu vivi algum tempo da minha vida fora do país. Nós somos um país que tem uma característica mental muito importante. É sempre tudo apocalíptico. E às vezes a gente vê uma ou outra coisa que não está a funcionar e é o apocalipse. E depois, quando eu vou, já acho que já numa audição anterior disse ao Sr. Deputado, o nosso poeta, o Herberto Helder, tem um verso extraordinário sobre a verdade, que é uma vaca a que falta sempre o rabo. E depois nós vamos ver, portanto, eu tanto pelo país todo recebo, como senhor deputado, as queixas das várias empresas e, invariavelmente, quando vou verificar, não é só falhas do IAPMEI ou do Banco de Fomento. E, portanto, as empresas submetem e não submetem como deve ser, há erros no processo, volta para trás. Não é só culpa das empresas, é também culpa dos organismos. Agora, Sr. Deputado, o que lhe queria assegurar aqui, nós estamos numa situação que o país nunca viveu. Nós estamos a executar 3 grandes projetos simultaneamente. Estamos a fechar o PT 2020 e é por isso que no âmbito do PT 2020 dei aqueles números. Nós temos uma taxa de execução do IAPMEI na ordem dos 89%, 90%. E, portanto, nós vamos fechar o PT 2020
e no dia 31 de janeiro de 2024, portanto, estes 700 projetos que ainda faltam, portanto, o compromisso que existe é de fechar até essa data. Queria também dizer ao Sr. Deputado, para o confortar, que todas as semanas reúno com todos estes organismos e, portanto, ando sempre em cima em termos da execução do que estão a fazer. Tenho que reconhecer que as nossas equipas muitas vezes trabalham à beira da exaustão. Eles estão a fechar o PT 2020, estão a executar o PRR e estão simultaneamente a desenvolver o PT 2030. Sobre o PT 2030 já saíram 19 avisos. Vai sair o último agora em dezembro. Nós tínhamos o planeamento de setembro, outubro, novembro, dezembro. Estão a sair todos os avisos. Portanto, são cerca de 450 milhões de euros que já estão no terreno e as candidaturas estão a chegar. Espero que, no âmbito do PT 2030, os primeiros pagamentos sejam feitos ainda este mês e, portanto, é outro grande desígnio. Agora, nós temos que compreender que os nossos organismos, e o Sr. Deputado tem toda a razão, têm falta de recursos. E, portanto, e sobretudo a tarefa é gigantesca, é ciclópica. O que é que tentamos acertar na negociação depois com o Ministério das Finanças? É que o IAPMEI contrate 58 pessoas novas e depois mais 8 para fazermos face às circunstâncias que existem. Depois não podemos esquecer que alguns destes projetos, por exemplo, a descarbonização, são coisas que o país nunca fez. São projetos que têm a sua complexidade. E nós, como o programa foi bem desenhado, a resposta do sistema empresarial foi gigantesca. Nós temos mais de 1.500 candidaturas. E, portanto, uma das questões aqui sobre a descarbonização, para fazermos as coisas corretamente, é qual é a base de partida. Isto é, não faz sentido nenhum apoiarmos projetos em que não haja um compromisso com uma base inicial para depois se medir no processo de descarbonização qual é a redução de emissões de CO2, qual é a eficiência na utilização dos materiais e a eficiência na utilização da água. E, portanto, o que sugeri na altura ao IAPMEI, o IAPMEI fez isso, nós temos excelentes universidades, é fazer outsourcing nos temas mais complexos e, portanto, esse outsourcing também está a funcionar. Relativamente, portanto, às agendas mobilizadoras, eu penso que as agendas dentro do PRR estão em bom ritmo de execução. Como disse, os 23%, os 13 mais 10 estão pagos, são 650 milhões de euros. Nós temos esta segunda tranche, que é do pedido de pagamento do segundo trimestre e do terceiro, que no global são mais 373 milhões de euros. Destes 25 milhões que são do segundo trimestre estão já pagos e vamos ver até ao fim do ano, início de janeiro, como é que isso vai comportar. Quando terminarmos este ciclo, isto significará 30% do PRR já em boa fase de execução e de pagamento. Queria também dizer aos senhores deputados que nós fazemos periodicamente reuniões com as agendas mobilizadoras, portanto, para fazer o ponto da situação, para ver os compromissos das várias empresas. São reuniões sempre extraordinárias, pregam um bocado a visão da economia de futuro, da transformação que está a ocorrer no âmbito, portanto, da economia portuguesa. E há agendas excelentes que estão com um ritmo de execução muito elevado e há aqui uma combinação que eu acho que é prodigiosa, porque as agendas no seu conjunto são à volta de 7,9 mil milhões de euros de investimento. Só que o investimento público são 2,7. Portanto, as empresas também estão a investir. Isto é uma garantia também muito importante para o funcionamento desse tipo de projetos. Relativamente, portanto, às questões que colocou, sobretudo, da parte da componente 16, que é Empresas 4.0, portanto, a descarbonização já falei, nós estamos a avançar aí, com talvez o maior investimento que foi feito nas últimas décadas no setor do comércio e serviços, que são os bairros digitais e são as incubadoras digitais de comércio. Portanto, nos bairros digitais são investimentos da ordem dos 90 milhões de euros e os avisos já estão a sair. Nas aceleradoras são cerca de 25 milhões de euros, que também já foram colocados e estão a avançar. Depois falou e bem da indústria 4.0. A indústria 4.0, o aviso também já saiu e já temos alguma expressão de candidaturas. Qual é a minha mensagem aqui? Eu compreendo as preocupações do Sr. Deputado e partilho. Nós temos que estar sempre atentos. Há coisas que não estão a funcionar bem, outras que estão já a funcionar bem. A mudança das equipas, quanto a mim, foi muito positiva, quer no Banco de Fomento, quer no IAPMEI, mas nós também temos que ver que estamos a lidar com todo um complexo que é a administração pública portuguesa e nós também precisamos, dentro da administração pública, de introduzir uma grande mudança de mentalidade. Portanto,
do quadro mental, promovendo mais agilidade, mais interação, mais presença no terreno. Por exemplo, das discussões com o IAPMEI já resultou que o IAPMEI tem brigadas que percorrem o país continuamente para verem e avaliarem as agendas mobilizadoras. No caso da plataforma, o IAPMEI fez em setembro uma workshop que teve 200 beneficiários para ser treinados na interação com a plataforma. E, portanto, é este tipo de interações que eu acho que são importantes e que são fundamentais para mudar o funcionamento, para estarem mais perto das empresas e responderem a todos os seus pedidos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Cabe agora ao Partido Socialista colocar as questões. Deputado Jorge Botelho, tem a palavra. 7 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu começaria logo pelas perguntas e depois fazia uma consideração só. Os dois requerimentos do PSD, que são datados no tempo, um de abril e outro, salvo erro, agora de outubro, obviamente são oportunos, porque quando há reporte de dificuldades sobre reporte, pagamentos, reembolsos, plataformas informáticas, obviamente é perfeitamente legítimo que a oposição e a própria bancada do Partido Socialista que suporta o Governo queira saber que a interoperabilidade, os recursos humanos, as questões técnicas possam funcionar em pleno para passar o ónus para o lado das empresas para poder ser submetido os seus pedidos de pagamento. Por isso eu percebi, o Sr. Ministro disse que a plataforma, houve aqui uma decisão do IAPMEI de avançar para uma plataforma informática diferente do Recuperar Portugal, isso não há nenhum problema, mas eu percebi que a consola do PRR está a funcionar bem, sem problemas. Era só para o Sr. Ministro que isso responde a um primeiro requerimento, que é o requerimento das dificuldades da aplicação informática. Isto é, eu percebi que sim, gostava que o Sr. Ministro esclarecesse ou confirmasse que, de facto, a plataforma está a funcionar bem, sem problemas, sem questões, isto é, estamos a trabalhar, já não é uma questão do IAPMEI ter criado uma plataforma própria, porque as coisas estão feitas, era só para confirmar isso. A segunda questão tem a ver com o segundo requerimento, que é uma questão também muito importante, que é o plano de avisos. O PSD ficou muito preocupado com o plano de avisos. Eu, se bem me lembro, o plano de avisos também não é só uma decisão do Governo, é uma decisão da SIG. E que eu saiba, os planos dos avisos podem ser revistos trimestralmente em função da dinâmica das candidaturas, da necessidade, daquilo que chega da parte das empresas, do contexto global de não haver candidaturas, poderem antecipar um conjunto de avisos. Isto é, Sr. Ministro, a minha pergunta era muito simples, é se tem reporte das empresas a queixarem-se que não há avisos para poderem concorrer. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que é especialmente grave. Grave não é planear um aviso trimestralmente para poder abrir em janeiro, em março ou em abril, em julho. Isso não é grave, isso é um planeamento para as empresas irem preparando as suas candidaturas para terem tempo para poder submeter. É bom é que submetam corretamente para depois não haver questões de avaliação, audiência de interessados, questões concretas para perguntar isto não está bem posto. Isto é, terem tempo para programar e, quando submeterem os avisos, submeterem como deve ser e para depois possam ser logo avaliados e ser aprovados. Por isso, a minha pergunta concreta sobre o segundo requerimento do PSD é se o Sr. Ministro conhece ou tem reclamações das empresas, neste caso concreto, a internacionalização, da modernização, do sistema de incentivos, que digam que as empresas não têm avisos. Eu não tenho ideia disso. Tenho ideia que as empresas têm um plano de avisos, estão a fazer o seu trabalho e estão a submeter candidaturas. Por isso, duas questões concretas para responder claramente às legítimas perguntas que o PSD colocou nesta audição e que nós, obviamente, o Partido Socialista, e penso que todos, querem saber respostas claras. Eu agora fazia uma consideração que é sobre a complexidade do processo. Eu acho que o Sr. Ministro está de parabéns sobre este processo, porque é importante também dizer sobre isto. E queiramos nós, que agora vai haver um período eleitoral, agora toda a gente promete isto, agora entramos tipo no leilão das promessas. Mas há uma coisa que é muito importante e eu gostava de deixar aqui bem claro. O Sr. Ministro está de parabéns, a sua equipa está de parabéns e o Governo está de parabéns. Porquê? Porque PT 2020, 80... PT 2020, é verdade, incomoda. PT 2020, execução, ainda me lembro quando dizia isto, vai ser muito difícil e tal. PT 2020, execução 89%. O Sr. Presidente do IAPMEI veio aqui à subcomissão do PRR e disse, não, nós temos overbookings,
para resolver o problema, execução garantida a 100%. O Sr. Ministro já nos confirmou aqui que tem essa perspectiva, confirma ou não, se a execução do PT 2020 vai ser 100%. Na sua área de intervenção, o PRR neste momento, que é um processo de grande complexidade, porque são muitas áreas governamentais, teve que delinear o plano. Temos que relembrar também como é que o PRR foi consolidado, que era o plano para recuperação depois do Covid. Teve uma interferência enorme do Primeiro-Ministro António Costa para este dinheiro ter vindo. Nós podemos ter as melhores políticas do mundo. Se não tivermos dinheiro para as financiar, não existem políticas. Existem as políticas, mas não existe a concretização. Ficamos a meio da ponte. Neste caso temos o dinheiro. Agora temos que ter tempo. Temos que preparar a administração pública. Temos que preparar os recursos humanos. Para quê? Para poder executar. E, no seu caso, foi por um caminho difícil. E qual foi o caminho difícil? Transformar a economia portuguesa. 50%, mais de 50% das exportações, do nosso PIB, mais de 50% são exportações e não é só turismo, que também já foi dito lá atrás, numa reunião lá atrás. Por isso, esta questão das agendas mobilizadoras são de especial complexidade porque teve que arranjar os consórcios. E eu acho que teve um grande empenho do Ministério e eu quero saudá-lo por isso porque é importante. Tivemos dificuldades no arranque, obviamente, e também saudamos os adiantamentos, porque é importante haver adiantamentos. Primeiro 13% e depois, como havia questões de logística, nomeadamente aquelas que o PSD identificou sobre plataformas, reforçaram para 23% de adiantamentos. Estamos agora a fazer os pedidos de reembolso. O reembolso do segundo trimestre, concretizado, eu tenho aqui os dados, concretizado em julho, submetidos 21 pedidos de pagamento, 18 já estão pagos. Em novembro, agora, mais 43 pedidos de reembolso estão em análise. O Sr. Ministro acabou de dizer que um já está pago. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que eu percebo a ansiedade da política, de mostrar que está tudo mal, a teoria do caos aplicada a Portugal continental e às ilhas, tudo confusão, mas o certo é que as coisas estão a andar. O emprego com números muito robustos está aí, e isso deve-se àquilo, também que o Sr. Ministro nos disse agora. E mais, PT 2030, mais 27 mil milhões, também tem uma parte muito importante deste Ministério. O plano de avisos é para isso, é para se começarem a preparar, porque depois do PT 2020, do PRR com as agendas mobilizadoras, com mais de 600 milhões de euros já pagos às empresas, e é muito importante, com o Sr. Ministro a dizer aqui, claramente, que até ao fim, penso, deste ano, 30% da parte do PRR deste Ministério está executado, são mais de 2.500 milhões de euros de execução para as empresas. Eu acho que é um sinal, termino já, Sr. Presidente, acho que é um sinal muito importante. E nós só falamos disto porque as coisas estão a acontecer. Esperamos bem que as pessoas tenham a ideia clara que este trabalho tem que ter continuidade, obviamente, com este Governo na próxima legislatura. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Sr. Ministro da Economia do Mar, para responder às questões colocadas. Faz favor. Sim, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Portanto, sobre o primeiro ponto, a plataforma, confirmo que a plataforma está a funcionar. Aliás, o Sr. Deputado também referenciou sobre as submissões dos pedidos de pagamento do segundo trimestre e do terceiro. Do segundo estão praticamente definidas, as 18, são 25 milhões de euros, dos 21 pedidos. Os 43 do terceiro trimestre foram recebidas em novembro, já foi executada uma. A plataforma está a funcionar, como referenciei, o IAPMEI em setembro, no dia 14 de setembro, creio eu, fez uma ação, exatamente no dia 14 de setembro, fez uma ação para todos os beneficiários interagirem bem com a nova plataforma, com a consola. Teve mais de 200 participações das várias empresas e dos consórcios das agendas mobilizadoras. Portanto, eu acho que aí estamos a caminhar no sentido correto. Depois o Sr. Deputado falou, e muito bem, sobre o plano de avisos. Há uma coisa que nós introduzimos e que é crucial para a vida das empresas, que é publicar o plano de avisos com grande avanço. Portanto, o plano de avisos para 2023 foi publicado. Ele continha, já foram feitos 19 avisos, portanto, que eu posso referenciar. Portanto, já saíram todos estes avisos, o da assistência técnica, o de Inove Contacto, que é para estágios internacionais de jovens quadros, o PEPAC, já saiu o aviso de internacionalização das PMEs, o da internacionalização também de ID, já saiu o aviso da formação empresarial individual,
O da inovação produtiva no âmbito do regime contratual de investimento também já saiu do ID das operações individuais, portanto, nos vários territórios, faz parte daquele grande bloco dos 400 milhões de euros que já foi lançado para os territórios, sendo que 125 são para territórios de baixa densidade e para o sistema empresarial, que também já está em andamento. Já saiu o aviso do sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento também. As ações de internacionalização que são muito importantes para as empresas, sobretudo para o plano de promoção externa, também já saíram. O da formação empresarial conjunta para os clusters, que é uma questão que é muito importante para os nossos clusters e a interação com o sistema produtivo. E já saiu também os avisos da inovação produtiva e da internacionalização das PMEs. Quer dizer, para 2023 o único que falta, e vai sair agora em dezembro, é o sistema de apoio à criação do conhecimento científico e tecnológico, que é conhecido por SACT, que está em fase de ultimação. Todos os avisos com que estávamos comprometidos para 2023 estão feitos, 19, falta este, e depois vamos avançar. A dotação de todos estes avisos é de 447 milhões de euros, que corresponde a cerca de 11,4% da dotação total do programa. Nós já temos várias respostas das empresas e queria só também dar aos senhores deputados a informação que nós já tínhamos lançado avisos, mesmo antes do Compete começar, do PT 2030 começar. E, sobretudo, são os avisos relativos à internacionalização das PMEs. Já saiu um que saiu no primeiro trimestre deste ano, que já tem 36 candidaturas submetidas, 800 PMEs que estão envolvidas, 27 operações que foram aprovadas. Portanto, o incentivo destas 27 operações são 44,3 milhões de euros que estão a ser pagos às empresas. Depois, na inovação produtiva, aquilo que mencionei dos outros territórios, já vieram 152 candidaturas. O investimento é de 1.000 milhões de euros. Para os territórios de baixa densidade já recebemos 83 candidaturas. O investimento é de 650 milhões de euros que estão a ser processados. Portanto, relativamente também ao segundo ponto da intervenção do Sr. Deputado, queria referenciar que esse processo está a andar. Relativamente, portanto, à transformação da economia no âmbito do PRR, eu tenho a convicção que ela está já a ocorrer. Eu costumo dizer muitas vezes que a transformação da economia portuguesa vamos ganhá-la no chão de fábrica. E quando visitamos o chão de fábrica das múltiplas indústrias que há no país, nós vemos a mobilização, o empenho dos empresários, das comunidades de trabalhadores na transformação. A nossa indústria metalomecânica, que atingiu o recorde de exportações em 2022 de 23 mil milhões de euros, está a implementar aceleradamente a nova onda de tecnologias digitais, a robotização avançada, a virtualização, a automação e atenção ao célebre estudo da McKinsey que diz que as transformações que podem ocorrer com estas novas tecnologias são 10 vezes mais rápidas que a revolução industrial em uma escala 300 vezes maior. Uma espécie de transformação que pode ser exponencial. Nós estamos a ver isso na indústria têxtil. Tem, por exemplo, uma agenda que é a Nau Verde, liderada pela Riopel. Eles estão a construir uma espécie de tecidoteca, uma biblioteca de tecidos. Estão já a introduzir fios de fibra reciclada no desenvolvimento das empresas. Atenção que a indústria têxtil é das mais poluentes, aquelas que adotarem a economia circular mais rapidamente são as que têm vantagens competitivas, e o que é extraordinário, estão a utilizar as tecnologias digitais e a inteligência artificial para identificar as tendências no mercado em avanço e depois reconfigurarem as cadeias de produção para responderem e aumentarem a sua competitividade. Também há agendas na área da saúde. Eu sou das pessoas que defendem que nós no futuro podemos ter uma fábrica de medicamentos da Europa. Temos a investigação clínica de ponta. Sou Ministro da Saúde, já reorganizamos a parte dos centros de investigação clínica para poderem fazer ensaios clínicos como fazem em Espanha. Vai ser outra cadeia de grande criação de valor no país e há potencial para fazermos isso. E depois há as agendas mobilizadoras na área da saúde para a criação da nova geração de medicamentos injetáveis complexos, que é dirigido pela Blue Pharma, uma empresa de Coimbra, que estão a trabalhar com moléculas pequenas, ácidos nucleicos, peptídeos, exatamente olhando para a nova geração. E há também agendas mobilizadoras com as biotecnologias, os biofármacos, os medicamentos do futuro, como é a Tecnopage, que foi referenciada, inclusive, pela revista The Economist, como uma das empresas mais promissoras do mundo nesta área. Não podemos esquecer tudo o que está também a ocorrer em termos da ferrovia. Nós temos duas grandes agendas para a ferrovia, exatamente para mobilizar o conhecimento e as competências que o país tem e já teve no passado, mas agora mobilizá-las para construir material circulante. E, portanto, essas duas agendas estão a desenvolver-se.
as duas agendas estão a desenvolver-se, as referências que tenho são muito positivas e, portanto, queria só dar uma mensagem aqui de conforto aos Srs. Deputados. Estamos a fazer tudo para fazer acontecer as coisas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, tenham alguma serenidade, pelo menos um tom de voz um bocadinho mais sereno, mais calmo. Vocês estão com muita energia. Sr. Deputado Filipe Melo, tem então 6 minutos para colocar as questões ao Sr. Ministro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu, antes de mais, gostava de enaltecer e de dar os parabéns, sim, ao deputado Jorge Botelho, porque conseguiu parabenizar o Governo, elogiar o Governo e fazer votos para novo mandato do Governo e manter esse ar sério e cândido. Eu não conseguia. Portanto, tenho que o louvar por isso. Sr. Ministro, naturalmente que nós não podemos acompanhar estes elogios da bancada do Partido Socialista. É impossível. Numa altura, e aí também temos que ser frontais e gabar a coragem que o Sr. Ministro teve para varrer a administração anterior do Banco de Fomento, do IAPMEI, porque não só não estavam a fazer, como estavam a fazer mal. E o Sr. Ministro teve essa coragem de reformular as equipas. Mas é importante também relembrarmos que as equipas que estavam anteriormente a trabalhar mal nestes dossiês não foi o Chega nem foi o Passos Coelho que as escolheram. Foi o vosso Primeiro-Ministro. Foi ele. Foi ele que os escolheu. Portanto, as consequências são do seu Governo. O Sr. Ministro tentou remediar, e bem, o que estava a correr muito mal. O Sr. Ministro sabe certamente que houve aqui uma divergência de opiniões e de factos de duas entidades que têm responsabilidade direta neste processo, o Compete e o IAPMEI. O Compete diz, quando levantado este problema, que ainda não foram feitos os pagamentos porque há um elevado número de projetos em análise nesta fase final de programação. O IAPMEI diz que não há pagamentos porque não há reserva de tesouraria. Não há fundos disponíveis para pagar. E o que eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro é, afinal, quem é que fala a verdade neste processo? É o Compete que diz que ainda não está tudo pago porque não há ainda todos os projetos concluídos para que se possa proceder ao seu pagamento, ou se é o IAPMEI que diz que está tudo concluído, mas não há fundo de tesouraria no IAPMEI para pagar. Portanto, quem é que fala a verdade neste processo? Até porque são vários os casos e reclamações que até já são tornadas públicas, não vou dar nenhuma novidade, mas, por exemplo, a Associação Empresarial de Leiria está à espera há 8 meses de 1.300 milhões de euros em reembolso do IAPMEI. E, não obstante vários pedidos, várias chamadas de atenção, esta é a informação que nós temos, e o Sr. Ministro também deve ter, presumo que a cara de espanto fosse por ainda não estar resolvido. A Nerlei está à espera há vários meses de 1,3 milhões de euros em reembolso do IAPMEI. O atraso causa grandes problemas porque não podem transferir as verbas devidas às empresas associadas. Isto quem o disse não fui eu, foi o secretário-geral da Nerlei. Portanto, e como este caso, são vários. Empresas que reclamaram, e temos aqui também os testemunhos, que aguardam a resposta aos projetos há 2 anos, algumas há 3 anos. E a pergunta que eu gostava de lhe fazer, e não é retórica, gostaria eu que fosse cumprido, é: vamos chegar ao final do ano, como disse o Partido Socialista, ao final do ano, com os 100% do PT 2020, é que o final do ano é daqui por uma semana. E eu não sei se vamos conseguir fazer, ora bem, a não ser que seja tão rápido pagar a estas empresas como nomear 300 elementos, como o seu Governo fez, numa semana. Não sei se é assim tão rápido, Sr. Ministro, mas é que estamos a uma semana do final do ano e fazer estes pagamentos todos não me parece que seja execuível. Até porque, recordo, ainda há
alguns processos estão em fase final de validação. Portanto, e todos nós sabemos que se não ficar fechado até 31 de dezembro, o objetivo não é cumprido. Portanto, e termino assim perguntando-lhe, vamos ou não, consegue dar-nos ou não essa garantia do cumprimento do PT 2020 até 31 de dezembro a 100%. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Sr. Ministro, para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, e pelas preocupações que exprimiu. PT 2020. O PT 2020, até agora, na área do sistema de incentivos que nós gerimos, já foram pagos às empresas cerca de 4.900 milhões de euros. Como já referenciei aqui, nós vamos fechar tudo até dia 31 de janeiro de 2024, como estava estabelecido. Nesta altura, há cerca de 700 projetos que se atrasaram e estão em fase de finalização e de encerramento, e as empresas a submeterem os pedidos finais de pagamento. De qualquer maneira, estes 760 projetos representam 6% de toda a dotação do PT 2020. E, portanto, é a minha convicção, com os dados que tenho hoje, que nós vamos conseguir fechar o projeto, como explicou aqui o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, teve a oportunidade de dizer que o Presidente do IAPMEI explicou aqui que tinha um overbooking, que é sempre o sistema que nós usamos de estar acima para assegurar a absorção integral dos fundos europeus. Espero mais uma vez que isso acontece. Seria muito benéfico para o país e tenho a convicção, com todos os dados que temos, que isso irá acontecer. Depois, o Sr. Deputado Filipe Melo suscitou questões importantes sobre a diferença entre o Competo e o IAPMEI. As questões que existiam, elas estão a ser reguladas. Nós temos um sistema que, por exemplo, no passado, todos os reembolsos que existiam dos quadros comunitários anteriores eram diretamente utilizados pelos organismos para fazerem os pagamentos. Temos agora a ADC e, portanto, há a interação destes organismos com a ADC. Para quê? Para aumentar a qualidade da verificação de todos os processos e, portanto, os processos têm que ser todos verificados antes de existirem as autorizações de pagamento, para estarmos todos confortáveis e termos, no fundo, uma execução que minimize os riscos de má utilização dos dinheiros públicos. Portanto, em relação ao IAPMEI, isso está a ser regulado, o IAPMEI está a pagar das várias dimensões, e relativamente ao Compete, desde que as empresas submetam, portanto, os pedidos de pagamento com todos os requisitos, os organismos estão preparados para fazer face a isso. Finalmente, sobre a NERLEI, é 1,3 milhões, não é? E, portanto, isso está regulado, aliás, foi regulado logo na própria altura. A NERLEI tenta sempre estar em contacto com todas as associações empresariais do país, e a NERLEI é uma das associações em que estou sempre em contacto, e, portanto, regulamos logo isso imediatamente, e agradeço sempre que haja problemas que chamem a atenção, que estamos aqui para isso. O mundo não é perfeito, há coisas que funcionam menos bem, temos que sempre atalhar e resolver. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu não tenho mais nenhum registro de pedido de palavra nesta ronda, portanto, está concluída a nossa audição. Eu quero nesta reunião, agradecer ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, a presença nesta Comissão, agradecer também o trabalho que foi desenvolvido nesta Comissão, o facto de virem cá à Comissão e prestar os esclarecimentos necessários, sempre que foi solicitado, e, portanto, a discussão num plano democrático sempre muito interessante e muito intensa. E quero também, em nome da Comissão, em nome pessoal também, desejar as melhores felicidades pessoais, porque está tudo em mudança, não é? Quer a Assembleia da República, quer o Parlamento, e, portanto, estas missões que cada um de nós cumpriu estão cumpridas, praticamente, e, portanto, da parte do Governo não estão ainda cumpridas, falta um tempo ainda. Também desejo que nesse período em que falta cumprir, que o faça da forma mais adequada para o país, é o que eu desejo. E do ponto de vista pessoal, as melhores felicidades. Do ponto de vista político, prefiro não pronunciar, mas em termos pessoais, sim. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.